Colossenses 1, versículo 4. E Paulo disse: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Pai Celestial, obrigado por este culto maravilhoso que tivemos até aqui. Obrigado, Senhor, por essas 15 pessoas que concluíram fielmente o curso de discipulado cristão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se feito presente em nosso meio nesta noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe agora o momento da pregação da Tua Palavra. E eu faço, ó Pai, da oração que eu fiz hoje de manhã, a oração nesta noite. Que apesar do frio físico que estamos sentindo nessa noite, que o calor da Tua Palavra possa aquecer os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre as características de uma igreja avivada. E agora você entende a razão pela qual nós cantamos este hino: Aviva-nos, Senhor. A igreja em Colossos foi, com certeza, uma das igrejas primitivas da Ásia Menor, a atual Turquia. E muitos pensam que esta igreja foi fundada por Paulo, mas ela foi fundada por Epáfras, que era um companheiro de Paulo. E apesar de que essa igreja ficava em uma cidade que já não era mais um grande centro comercial, essa igreja era bastante conhecida. E o tema desta carta aos Colossenses é a preeminência de Cristo, ou seja, a superioridade de Cristo em nossas vidas. Cristo deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, acima de tudo e acima de todos, acima dos nossos pais, filhos, cônjuges e até mesmo acima de nós mesmos. E apesar de Paulo ter escrito esta carta para combater uma heresia que estava circulando naquela igreja, que aquela heresia, ela diminuía a importância de Cristo na vida do crente. Então eles diziam que os crentes daquela igreja poderiam buscar conhecimento em qualquer lugar, menos em Jesus. Então Paulo rebate ou refuta essa heresia, escrevendo esta carta e ensinando a preeminência de Cristo. Então ele reconheceu e agradeceu por algumas características que a igreja de Colossos possuía. E analisando o que Paulo escreveu sobre eles, nós podemos dizer com toda certeza que aquela igreja era uma igreja avivada. Nenhuma igreja é perfeita, pois toda igreja é composta de homens pecadores como você e eu. Porém, uma igreja pode ser avivada. Há igrejas frias, igrejas mornas e igrejas avivadas. E esta igreja, com certeza, apesar de todos os seus defeitos, era uma igreja avivada. Isso nos ensina que nós não precisamos ser perfeitos para sermos avivados espiritualmente. E por ser uma igreja avivada, eles tinham uma boa reputação perante os apóstolos e outras igrejas. E eles eram conhecidos, nós vamos ver nessa noite, por 3 características principais. Eles eram conhecidos por sua fé, pelo seu amor e pelo evangelismo. Então, em primeiro lugar nesta noite, uma igreja avivada é uma igreja de fé. Verso 4 diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A igreja de Colossos tinha uma grande reputação. Enquanto algumas igrejas são conhecidas pelos seus escândalos financeiros, escândalos imorais, aquela igreja era conhecida por sua fé. Ela não era uma igreja morta, não era uma igreja morna, nem fria nem quente, como a igreja de Laodiceia, mas eles eram uma igreja de fé. E assim como a igreja de Tessalônica, essa igreja era conhecida por sua fé inabalável. Mas eles tinham fé em quem? Ou no quê? Eles não tinham fé nos homens, não tinham fé na filosofia do mundo, não tinham fé nas coisas materiais, mas a fé deles se encontrava em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Paulo disse: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a fé deles era em Jesus, pois Jesus
é o Senhor e o centro da igreja. E é por essa razão que, quando alguém me pergunta qual é a minha religião, eu não digo que eu sou um batista, mas eu digo que a minha religião é uma pessoa, Cristo. A palavra religião significa religar, reconectar. E quem nos conecta com Deus? Cristo. Então a minha religião é Cristo. Então vejamos o motivo dessa reputação. Apesar de não ter conhecido aquela igreja pessoalmente, Paulo nunca conheceu aquela igreja pessoalmente. Ele conhecia apenas alguns irmãos, mas ele reconheceu a sua fé. Isso nos leva a crer que não era somente Paulo que reconhecia aquela fé, que tinha essa impressão sobre aquela igreja, mas também a cidade de Colossos e também a região daquela cidade. E por que as pessoas reconheciam a fé genuína da igreja dos Colossenses? Primeiro, porque eles haviam confiado em Jesus, eles tinham confiança em Jesus. E confiança é a palavra-chave quando se trata de fé. Quando uma pessoa é verdadeiramente salva, ou seja, quando ela coloca a sua fé, a sua confiança na pessoa e na obra de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar aquela pessoa. E, portanto, ela passa a demonstrar a sua fé em Jesus, pela maneira que ela vive, pela maneira que ela fala, e também pela maneira que ela age e até pensa. Portanto, os colossenses eram conhecidos por sua fé em Jesus, pois eles viviam como Jesus. E segundo, porque a fé deles era uma fé firme. Algumas pessoas costumam cumprimentar outras dizendo: e aí, firme? E aí a pessoa responde: sim. Então elas dizem: firme como um prego na areia ou na rocha. A fé dos colossenses era exatamente isso: firme como um prego na rocha. Eles não eram firmes um dia sim e no outro não. Eles eram firmes constantemente. Constância é a palavra-chave. Não importava qual fosse a dificuldade, qual fosse o sofrimento que eles estivessem passando, aquela igreja permanecia firme na sua fé em Cristo Jesus. Paulo disse: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então toda igreja tem um tipo de reputação. Ela pode ser uma reputação ruim, uma reputação média e uma reputação boa. Mas toda igreja, sem exceção, possui uma reputação. E a pergunta é: será que a nossa igreja, será que o Templo Batista Maranata é reconhecido por sua fé? Eu diria que sim. Afinal, a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Ou seja, tudo que nós fazemos é por Ele e para Ele. Então, se nós quisermos continuar sendo uma igreja que é conhecida por sua fé em Jesus, assim como os colossenses, nós precisamos ser fiéis constantemente, fiéis em toda e qualquer circunstância, independentemente do que estiver acontecendo em nossa vida, seja sofrimento físico, seja sofrimento espiritual, mental ou financeiro, nós precisamos permanecer firmes, olhando para Cristo, o autor e o consumador da fé. Essa igreja era reconhecida por sua fé, por causa de sua constância. Talvez todos aqui nesta noite temos fé em Jesus. Porém, será que todos nós somos constantes? Ou, na primeira dificuldade que aparece, nós nos afastamos de Deus? Na verdade, a Bíblia ensina que quando isso acontece, nós devemos nos aproximar de Deus ainda mais. As dificuldades, na verdade, na nossa vida, elas não são para nos fazer sofrer, mas para nos fazer crescer. E isso só vai acontecer se nós nos apegarmos a Deus, se nós nos aproximarmos de Deus, quando a dificuldade vier. Então eles eram fiéis, constantemente e em toda circunstância. Como eu disse, eu creio que esta igreja é conhecida por ser uma igreja de fé.
Agora, será que como indivíduos, será que nós somos conhecidos por nossa fé? Será que a maneira como nós agimos, a maneira como nós vivemos, como nós falamos, reflete a nossa fé em Cristo? Será que uma pessoa que não sabe que nós participamos de uma igreja, somos membros de uma igreja, será que ela reconhece que nós somos cristãos, apenas observando a nossa vida? Pense nisso. A primeira característica daquela igreja, uma igreja avivada, é uma igreja de fé. Em segundo lugar, uma igreja avivada é uma igreja de amor. Verso 4: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A igreja dos Colossenses era uma igreja conhecida por sua fé e por seu amor. Eles verdadeiramente entenderam e cumpriram os 2 maiores mandamentos. Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, para com Jesus, eles demonstravam uma fé inabalável. E para com seu próximo, eles demonstravam um amor indescritível, um amor inefável. Eles tinham amor, não só entre os irmãos da igreja, mas para com todos os santos, para com todos os salvos. E como resultado desse amor, a igreja de Colossos era uma igreja unida, uma igreja amorosa e uma igreja viva. Portanto, se nós quisermos ser uma igreja viva, uma igreja avivada, nós precisamos amar o nosso irmão. Nós precisamos amar o nosso próximo. Chega de críticas, chega de difamações, chega de intrigas, e é hora de amar. Então vamos ser uma igreja unida em amor. Amor para com Deus e amor para com o próximo. Toda igreja bíblica e verdadeira deveria almejar ser uma igreja conhecida por seu amor. Por isso, ser uma igreja unida é com certeza o alvo do Templo Batista Maranata. E para que uma igreja seja conhecida pelo seu amor, é preciso que os seus frequentadores, seus membros, seus participantes, sejam pessoas de amor, pessoas que amam. Afinal de contas, o corpo, a igreja, é reflexo dos membros. Então, a nossa vida reflete na igreja. Então, veja como nós podemos demonstrar amor para com Deus e para com o próximo. Para com Deus, nós demonstramos amor conhecendo Ele. E como nós podemos conhecer a Deus? Através da nossa leitura bíblica diária, através da nossa oração e através da nossa participação fiel nos cultos da igreja. Podemos demonstrar amor a Deus servindo Ele, fazendo as suas obras, confessando os nossos pecados. Quando nós confessamos nossos pecados, quando nós nos arrependemos dos pecados, nós nos aproximamos de Deus e nós experimentamos ainda mais do seu amor e amamos Ele ainda mais. E por último, fazendo a sua vontade. Qualquer pessoa que ama a Deus vai, no mínimo, desejar fazer a vontade de Deus. Ela pode ter dificuldade em cumprir a vontade de Deus, mas ela vai desejar fazer a vontade de Deus. Para com o próximo, nós também podemos demonstrar amor conhecendo, tendo comunhão, servindo o próximo, fazendo bem para com o próximo. E terceiro, perdoando. Quando uma pessoa nos ofende, isso acontece, talvez todos os dias, nós precisamos perdoar, porque essa é uma maneira de nós demonstrarmos o nosso amor para com essa pessoa. E por último, pensando no bem ou orando pelo próximo. Então, vamos viver
para demonstrar o amor de Jesus em todas as áreas de nossas vidas. No trabalho, na escola, na faculdade, em casa e na igreja. Pois, assim, a nossa igreja será uma igreja avivada pelo amor de Deus. Então, primeiro, eles eram uma igreja de fé, uma fé inabalável em Jesus. Segundo, um amor indescritível para com Deus e para com o próximo. Em terceiro e último lugar, uma igreja avivada é uma igreja evangelizadora. Uma igreja avivada é uma igreja evangelizadora. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aquela igreja era uma igreja conhecida pela presença do Evangelho em seu meio. Uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, deve priorizar o Evangelho e não deixar como uma segunda opção, e não deixar de lado, mas dar prioridade para o Evangelho. Infelizmente, algumas igrejas focam no emocionalismo, em mensagens de conforto, mas a mensagem principal de uma igreja é o Evangelho de Cristo. Paulo disse, e nós vimos sobre isso nesta manhã, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, como nós podemos ser uma igreja evangelizadora? Como nós podemos ser uma igreja conhecida pelo evangelismo? Primeiro, pelo evangelismo pessoal. Para ser uma igreja considerada e uma igreja reconhecida como uma igreja evangelizadora, é necessário que os seus membros, e não somente o pastor, evangelizem. O pastor, ele cuida do rebanho, mas são as ovelhas que produzem outras ovelhas. Portanto, como ovelhas, cada um de nós, vamos evangelizar em casa, vamos evangelizar no trabalho, na rua, para nossos familiares, amigos, por meio da nossa boca, por meio do nosso testemunho e por meio das nossas ações. Pela boca, nós evangelizamos compartilhando, literalmente falando, o Evangelho, ou convidando as pessoas para vir à igreja, através do testemunho, vivendo uma vida que resplandeça, que reflete o amor de Jesus. E terceiro, através de ações. Uma delas seria entregar folhetos. Muitas pessoas menosprezam o pequeno folhetinho, mas talvez, principalmente os que são mais novos aqui, não saibam, mas nada disso iria existir se não fosse um pequeno folhetinho. Se o pai do pastor Rômulo, o seu Durval, não tivesse recebido um folheto, lido, ido para a igreja com seu filho, nada disso teria existido. Nenhum de nós estaremos aqui presente nesta noite. Então, vamos evangelizar mais, através da nossa boca, testemunho e ações. E segundo, através de missões. Uma igreja evangelizadora não só evangeliza na sua região, no seu bairro, mas ela deve cumprir a grande comissão de Cristo em sua totalidade, evangelizando todo o mundo. E é por esta razão que nós somos uma igreja que apoia missões, que apoiamos missionários. Nós temos aquele quadro que está praticamente cheio. Na verdade, se você analisar, um quadro está cheio. Nós precisamos fazer outro, para que nós possamos colocar mais missionários. E agora nós temos 12 lugares faltando. Então, vamos apoiar mais missões. Vamos fechar aquele quadro. Vamos contribuir mais com missões. Participar de missões é uma obrigação. Não é uma opção para o crente, mas é uma obrigação. Por quê? Porque é uma ordem de Cristo, a última ordem que Cristo deixou.
Então, se você ainda não participa de missões, eu lhe encorajo a contribuir com missões, para que a nossa igreja possa apoiar cada vez mais missionários. O pastor José Infante Júnior sempre diz: uma igreja que não evangeliza se fossiliza. Uma igreja que não evangeliza morre. Portanto, uma igreja viva é uma igreja que vive do evangelho e para o evangelho, compartilhando-o com todo mundo. Então, se você ama a Deus e se você ama esta igreja, você irá evangelizar. Porque se nós não evangelizarmos, essa igreja um dia irá morrer. O evangelismo é o que mantém a igreja viva. Então, se você ama esta igreja e quer continuar vendo ela aqui, firme, na City Ribeirão, você precisa evangelizar, não só pessoalmente, mas também globalmente, através de missões. A igreja de Colossos era uma igreja evangelizadora, e veja o que isso trouxe para eles. Vejamos os frutos então de uma igreja evangelizadora. O evangelho trouxe frutos na vida dos colossenses, e como nós já vimos, esses frutos foram fé em Jesus e amor pelo próximo. No verso 4, porém, não só o evangelho trouxe fruto entre eles, naquela igreja, mas também em todo o mundo. Paulo disse que já chegou a vós o evangelho, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então, qual é a chave? Qual é o segredo para que o evangelho traga frutos? A resposta está no próprio texto. Já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Ou seja, eles eram motivados a servir e a evangelizar, porque eles haviam entendido, haviam conhecido, haviam compreendido a graça de Deus. A graça de Deus, ela pode ser resumidamente definida como o favor não merecido que Deus nos mostra por meio de Jesus, ou seja, a salvação. Portanto, a graça é o agente que nos coloca na família de Deus, e ela também deve ser o agente que nos motiva a aumentar a família de Deus por meio da pregação do evangelho. A igreja de Colossos era uma igreja avivada, e eles colhiam frutos por causa disso, por causa do evangelho. E assim como eles, vamos ser pessoas que priorizam o evangelho. Vamos ser uma igreja que prioriza a pregação do evangelho, para que assim nós possamos colher frutos em nossas vidas e também em nossa igreja. Como eu disse, essa mensagem seria bem curta, então nós já estamos terminando. A igreja de Colossos era uma igreja conhecida por sua fé inabalável em Jesus, por seu amor indescritível pelo próximo e por sua priorização do evangelho. Toda igreja saudável deveria ser conhecida por essas mesmas características, não para a glória própria, mas para a glória de Deus. Portanto, meus irmãos, será que realmente nós demonstramos a nossa fé em Jesus pela maneira que nós falamos, agimos e vivemos? Será que nós realmente amamos o próximo? Será que nós somos capazes de perdoar o próximo? E será que nós estamos priorizando o evangelho em nossas vidas? Pense nisso. Nós cantamos: aviva no Senhor, eis nossa petição. Você, quando cantou, você realmente desejou por isso? Aviva-nos, Senhor. Esta foi a sua petição? As características de uma igreja e, portanto, de um indivíduo avivado é a sua fé em Jesus, o seu amor para com Deus e para com o próximo, e também a pregação, a presença do evangelho
em sua vida. Se você quer ser uma pessoa avivada, busque melhorar nessas 3 áreas de sua vida. Então, que Deus nos ajude, que nós possamos ser uma igreja avivada. Uma igreja conhecida por sua fé, por seu amor e também pela pregação do Evangelho.